Bem-vindos, senhores e senhoritas. E hoje vamos falar sobre a Europa. Eu e o pássaro Neslan Nassiuana continuamos fazendo a reportagem. Ele já voltou das férias. E nós contamos tudo o que está acontecendo na Europa e em seus arredores. Hoje vamos falar que provavelmente o inverno na Europa provavelmente vai ser bem complicado. Por quê? Porque o inverno ameaça novamente a Europa com uma crise energética. E nesses paraísos de Borilli vai fazer frio. Por quê? Bem, primeiro, e no inverno passado, como nos contam aqui na BBC, a União Europeia finalmente se livrou da dependência do gás russo. Ou seja, entendemos que eles abriram mão dos recursos energéticos baratos. O que significa abrir mão dos recursos energéticos baratos? Bom, é lógico supor que isso significa comprar recursos energéticos mais caros, e nesse caso isso é quase verdade mesmo. Estados Unidos e Noruega substituíram a Rússia como principais fornecedores de gás natural. O inverno de 26 para 27 prometia preços baixos e a recuperação da demanda na indústria europeia. Mas como sabemos, algo saiu do rumo e agora temos que lidar com a confusão que foi criada. Bem, por exemplo, a própria Ursula von der Leyen, que disse ao vivo junto com Trump sobre até a assinatura de um contrato no valor de 1,5 trilhão de euros, 850 trilhões são justamente as compras daqueles mesmos GNL, gás natural liquefeito e vários outros portadores de energia. E além disso, ainda tem a compra de armas. Para esses valores, enquanto a Europa mais uma vez sofre com a crise energética e econômica, 1,5 trilhão de euros é simplesmente perfeito. Mas no geral, nem isso ajuda. O fato é que normalmente o gás fica mais barato no verão. O gás que a Europa compra, ela adquire e acumula cerca de 100 bilhões de metros cúbicos de gás em depósitos subterrâneos. Esse é um exemplo. Metade da demanda de inverno é coberta, e isso corresponde a cerca de 1/3 da necessidade da UE durante a temporada de aquecimento. Mas agora a situação é completamente diferente. Acho que você se lembra do que é o Estreito de Hormuz, onde fica o Irã e o que os Estados Unidos estão fazendo lá. No fim, o gás não barateou. Os depósitos têm estoques em nível recorde de baixa para o início de agosto, com cerca de 60 bilhões de metros cúbicos ou menos. A meta recomendada pela UE, de 90% até 1º de novembro, provavelmente será insuficiente. E se o inverno for rigoroso, os preços vão subir novamente, e isso será mais um golpe para a economia da Europa. Mas os gestores talentosos estão em toda parte, simplesmente em toda parte. Acho que não existem gestores mais talentosos. Agora, quando você olha quase todo político de qualquer país, desculpe, o que ele fala é só conversa fiada, e esses discursos você pensa, de onde é que tiraram todos vocês? Talvez exista uma estufa em algum lugar com representantes dessas minorias intelectuais, talvez tenha mais alguma coisa, mas tudo isso parece meio estranho. Um verão atípico. Costuma ser tranquilo, mas agora não está. No máximo, o armazenamento para a temporada de aquecimento ficará entre 70% e 80% cheio. Se o inverno for ameno, não tem problema, mas todos nós conhecemos a lei de Murphy. A lei do pão com manteiga afirma que ele sempre cai com a manteiga para baixo, e normalmente, aquilo que você teme acaba acontecendo. Nesse caso, é o inverno rigoroso, que eu e Juan, por exemplo, não gostamos. Nós preferimos invernos quentes no geral. E de repente, algo está se aproximando que causa o aumento dos preços dos derivados de petróleo. No último inverno, compradores concluíram que a Europa aprendeu a viver sem gás russo. E pela frente, só preços baixos, só prosperidade, só democracia, só prolongamento do PSO. Isso é outra história. Mas apesar disso, os estoques de gás diminuíram um pouco. Agora o gás custa mais ou menos o mesmo. Ou melhor, custava em janeiro mais ou menos o mesmo que em janeiro de 2025. Todos esperavam que o gás fosse ficar mais barato. Mas de repente, Donald Trump se tornou presidente. De repente, o pacificador decidiu acabar com todas as guerras do mundo. E ele acalmou tanto as coisas que agora o Irã, meio destruído, ao fechar o Estreito de Hormuz, bloqueia a passagem de navios-tanque com petróleo e gás liquefeito. Além disso, a Ucrânia está afundando alguns dos petroleiros da chamada Frota Sombra Russa. Tudo isso leva a um forte aumento no preço dos produtos energéticos. E, consequentemente, a destruição dos sonhos dos políticos europeus. Estados Unidos e Catar, os dois principais produtores mundiais de gás natural liquefeito, prometeram ampliar o fornecimento global no mesmo inverno. E no final deste ano, deveria entrar em operação a mega fábrica em Ras Laffan, no Catar.
E até o fim da guerra, esperava-se um excesso de gás no mercado. Agora, de repente, o gás está em falta. Nunca aconteceu algo assim. E agora de novo. O que fazer? Para onde correr? Eu e Juan não sabemos. Talvez seja a hora de adotar uma política correta. Uma coisa são, digamos assim, as guerras mentais. Outra coisa é a economia, que precisa ser prática e objetiva. Os ministros da economia devem seguir o espírito e a letra, mais uma vez, da própria economia. Ou seja, nada além da economia, nada pessoal, só negócios. E na economia não deve existir isso de somos amigos ou não somos amigos, nem mesmo com inimigos ferrenhos. Se for vantajoso, os economistas devem cooperar. Mas no mundo moderno, as coisas mudaram um pouco. Como resultado, com o início dos bombardeios ao Irã, nos primeiros dias de agosto, os preços do gás na Europa aumentaram cerca de 50% Na esteira dos preços do petróleo. Em resposta ao ataque iraniano, destruíram 17% da capacidade. O complexo em Ras Laffan, ele produz 20% de todo o gás liquefeito do mundo. Bem, simplesmente maravilhoso. Isso é uma estratégia bem pensada. Me parece que, se alguém quisesse começar a destruir o nosso mundo habitual, não haveria plano melhor do que esse. Mas se você pensar bem, realmente é preciso começar com brigas de todos contra todos, com guerras de todos contra todos, com bombardeios dos centros de comunicação. Bem, como não existem mais telégrafos agora e não há muito o que capturar, então vamos censurar e bloquear a internet. Depois, então, começar a destruir os recursos energéticos, tanto os seus quanto os do outro cara, e no final acontece o que acontece. Ao contrário do mercado de petróleo, no mercado de gás não existe reserva estratégica. O que nos anima é uma certa Sophie Corbeau, ou Corbo, para compensar as perdas da guerra no Golfo Pérsico. Países ocidentais venderam 400 milhões de barris das reservas. As perdas foram maiores. E aí nos perguntam se devemos esperar uma crise. A agência europeia ESER, que coordena a supervisão do setor de energia nos 27 países da União Europeia, está confiante de que tudo ficará bem, porque, segundo eles, está tudo certo. Mas se a guerra no Irã não acabar, o calor não diminuir e surgirem novos problemas, a Europa não vai conseguir passar por este inverno sem dificuldades. Em alguns países isso não é tão grave. Por exemplo, em várias regiões da Espanha faz calor. Mesmo no inverno, mesmo nas regiões do norte, aquelas que fazem fronteira com o oceano, e em algumas, quer dizer, tem neve, gelo e tudo mais. Lá não é tão bom assim. Bom, vamos ver. Enquanto isso, temos medo de congelar. Bem, aqueles que estão na Europa, não sei se vocês têm medo de congelar. Escrevam nos comentários o que vocês acham. Inscreva-se no canal se ainda não fez. Na Alemanha e em outros países da Europa, todos estão assando como numa frigideira. Em primeiro lugar, este é o verão mais mortal em quase 35 anos, e não é só na Alemanha. De acordo com o Instituto Robert Koch, aliás, Koch descobriu o bacilo da tuberculose. As ondas de calor na primavera e verão deste ano causaram 12 mil mortes em toda a Alemanha. Na União Europeia, possivelmente há dezenas de milhares de mortes. Isso é mais do que em qualquer ano completo anterior, desde 1992, quando começaram as observações. E essa é uma estimativa mínima. O número real pode ser ainda maior. O pior período foi de 22 a 28 de junho. E agora está chegando uma nova onda, eu queria dizer de frio, mas não. É de calor intenso. Aqui nos perguntam sobre os aparelhos de ar-condicionado, o que está acontecendo, e os jornalistas respondem que está caro, nem todos os prédios é tecnicamente possível instalar ar-condicionado. E aqui eu confirmo, porque em muitas regiões da Espanha é preciso obter aprovação para instalar o ar-condicionado, e isso demora. É caro e nem sempre leva ao resultado desejado. Até pouco tempo, não se precisava de ar-condicionado. As casas eram feitas para o inverno, não para o verão. E isso é verdade. Alguns dos meus conhecidos instalaram ar-condicionado só depois de muitos anos, vivendo na Espanha, simplesmente porque antes realmente não era necessário. Não é porque alguém é pobre ou não consegue prever o próprio futuro. Na verdade, este verão agora está mais quente do que os outros. E como resultado, mais um golpe na economia. Está sendo previsto um declínio do PIB e uma má colheita. Segundo economistas, a seca pode desacelerar ainda mais o crescimento econômico na Europa, como se esse crescimento já estivesse acontecendo por lá. Nos contam que o clima quente no final de junho custou à economia alemã 6 bilhões de euros. Uma companhia de seguros prevê
que se os períodos extremos de calor continuarem a se repetir, em 2020 e 6 em 2032, as perdas da Alemanha podem chegar a 131 bilhões de dólares. E o PIB cairá até 3% abaixo do nível potencial. Não há nada de divertido nisso. É claro, 3% é um volume enorme de recursos. Devido à seca, espera-se uma quebra recorde de safra, tanto na Alemanha quanto em muitos outros países da União Europeia. A colheita de grãos deste ano será de aproximadamente 90% em relação ao ano passado. O que vai acontecer com as batatas? Os legumes. Ainda não se sabe sobre a beterraba açucareira e outros produtos. Além disso, a falta de ração para o gado. Resumindo, tudo que sobreviveu ao último inverno e sobreviver a este, como vaquinhas, porquinhos e galinhas, ficará cada vez mais caro. Além de tudo isso, a gasolina e o diesel também. Tudo isso vai aumentar e, consequentemente, a vida vai ficar mais cara, os imóveis também e tudo o resto. Escrevam aí. Quantos preços dos alimentos aumentaram no último ano nos países onde vocês vivem? Seria interessante saber. Aqui, além de tudo, a navegação está perdendo até 80% da capacidade, o combustível está ficando mais caro. Consequentemente, os operadores de barcaças são obrigados a reduzir drasticamente a carga. Devido à interrupção da navegação, o crescimento do PIB da Alemanha pode cair cerca de 0,4%. Ou seja, não haverá crescimento algum. Navios-tanque não conseguem levar o volume habitual de derivados de petróleo e precisam transportar menos. E a energia elétrica na Alemanha está ficando mais cara porque eles mesmos desmantelaram as usinas nucleares. E outras usinas nucleares que existem na Europa não estão sendo bem resfriadas, então algumas delas são desligadas temporariamente, colocadas em modo de espera. Estamos com problemas de transporte. E o que as autoridades propõem? Na verdade, nada de especial. Eles falam sobre medidas para proteção contra o calor e tudo mais, mas isso são detalhes pequenos. As pessoas são pessoas, mas se a economia desabar, aí sim tudo vai acabar. Muito mais pessoas do que o calor pode matar. Enfim, não tem nada de bom nisso. E isso não acontece só na Europa, mas em muitos outros países também. Em alguns lugares está esfriando e não há colheita. Em outros, o calor aumenta e a terra, como na Alemanha e outros países, também não produz. Nada está bom em lugar algum. Talvez existam países onde tudo permanece igual. Tudo está ótimo, os preços não aumentam, não há guerras, mas isso claramente não é a nossa realidade. Ao mesmo tempo, no que diz respeito à guerra, ela está acontecendo em todos os lugares. Não gostaria de falar sobre isso, mas parece que agora praticamente todo novo país, com uma regularidade invejável, ou melhor, infelizmente, começa a se envolver em conflitos. A Europa teme sim os acordos entre Trump e Putin. Começa de novo aquela confusão e França, Alemanha e Reino Unido começam a preparar seu próprio formato de negociações. Como se alguém os chamasse para lá. É interessante. Lembra o jardim de infância? Eles começam a fazer amizade, um grupo faz amizade, e as pessoas, ou melhor, as crianças que querem entrar nesse grupo são ignoradas, então começam a formar suas próprias alianças por lá, tá? Mas depois essas alianças se desfazem assim que mais um membro é chamado para esse grupo tão desejado. E aí Putin começa a negociar. Ou melhor, na Europa tem medo de que Putin vá negociar com Trump. Embora por enquanto não haja nenhum indício disso. Nenhum modelo de previsão sobre o fato de que Trump pretende negociar com a Rússia, sinceramente, eu não vi ultimamente. Mas de algum lugar os jornalistas europeus e os políticos tiraram essa informação. E agora eles planejam se unir à caixa de areia contra a caixa de areia de Trump e Putin. E então, o que está acontecendo por aqui? Eles desenvolvem um formato próprio para as próximas negociações. França e Alemanha lideram a elaboração de uma posição comum da Europa para as discussões futuras. Especialmente Pakistanos e Merz, eu acho que são líderes talentosos. Junto com o não menos talentoso Monsieur Macron, eles provavelmente vão criar uma política bem interessante por lá, que tudo isso deveria ser lido em alguma coletânea de humor. Mas, no entanto, França e Alemanha realmente lideram o trabalho, e o Reino Unido, agora com o novo primeiro-ministro, também se juntou a esse processo, mas agem com cautela para não complicar as relações com a administração Trump. E os funcionários europeus acreditam que as negociações com a Rússia sobre a Ucrânia serão lideradas pelos Estados Unidos, mas querem garantir à Europa que nenhum acordo entre Washington e Moscou será feito sem levar em conta os interesses da Europa. Como dizem, como antes Zelensky falava com Sibirra, esse poderoso que nada sobre a Ucrânia seria decidido sem a Ucrânia.
Bem, agora acontece a mesma coisa. Nada sobre a Europa sem a Europa. Bem, mais ou menos. A raiz da preocupação está no fato de que os funcionários temem as consequências de qualquer acordo parecer à segurança europeia. A Europa financia a defesa da Ucrânia. E espera-se que, após o fim da guerra, os países europeus desempenhem um papel importante em fornecer garantias de segurança a Kiev. Por que você está sentindo o cheiro do dinheiro? Isso é sagrado. Por isso tem medo de que a fonte de renda passe direto e só fique um leve cheiro, um leve aroma, por assim dizer, de dinheiro. Segundo os funcionários, é necessário também envolver a Polônia, a Itália e os países do norte da Europa nas consultas. Acho que não podemos esquecer de jeito nenhum dos 3 países bálticos, com essas Lituânia, Letônia e Estônia, porque é uma união econômica tão poderosa, esses 3 países bálticos. Olha, aliados assim é difícil de encontrar. Graças a Deus, algumas pessoas recuperam o bom senso. Por exemplo, o Conselho na França revogou a proibição das redes para menores de 15 anos, vou explicar. Aqui não é feito para as crianças, nem contra as crianças, mas sim para o controle da população. Ou seja, se dizem às crianças que elas não podem acessar as redes sociais até os 15 anos, então começa o controle por meio do passaporte. É assim que descobrem se a pessoa tem 30 anos, 16 ou 17, pelo documento de identidade. É assim que você pega seu passaporte, mostra para o camarada major ou para algum cargo ou patente nas Forças Armadas da Europa, dos países europeus. E você entra na internet por 15 minutos, por exemplo, e depois sai, e depois entra de novo, entrar e sair. No geral, isso é maravilhoso. Mas enfim, o tribunal, graças a Deus, ainda não foi comprado, ou não foi totalmente comprado, ou talvez realmente haja pessoas honestas lá. O que eu gostaria de acreditar, e sensatas, na França proibiram essa coisa. O Conselho Constitucional da França bloqueou a lei que proibia o uso de redes sociais por menores de 15 anos. A proibição de acesso para crianças menores de 15 anos a determinados serviços online, na prática, obriga cada usuário a confirmar sua idade, exatamente como eu disse, antes de entrar na plataforma. A lei aprovada não define como ou até que ponto isso deve ser feito, dificultando o estabelecimento das garantias legais para cumprir essa exigência. Assim, agora Macron não terá nada para assinar essa lei, já que ela foi rejeitada pelo Tribunal Constitucional. E na França isso não vai avançar. Será que isso vai durar muito tempo? Bem, talvez consigam convencer esse tribunal, ou talvez não. Vamos torcer para que não, porque isso é uma tendência geral. Sobre as crianças, os gritos de que sim, é preciso proteger as crianças. É urgente. E daí? E por último, sobre petróleo e gás. Hoje o magnífico Trump declarou que os Estados Unidos querem declarar o Estreito de Hormuz como seu território. Então eu vou chamar Marte de meu. Vou declarar Marte como meu território. Este é o território do canal Europa para a Ucrânia. Pronto, tudo foi declarado, tudo está ótimo. Espero que, caros telespectadores, vocês estejam prontos para pagar 50 euros por olhar para Marte à noite ou de madrugada, porque vamos cobrar imediatamente uma taxa. Brincadeiras à parte, o que o Trump está dizendo lá? Ele pretende declarar o Estreito de Hormuz como território americano e afirmou na sexta-feira, 15 de agosto, que aquilo será território dos Estados Unidos. Na verdade, só depois da vitória definitiva sobre o Irã. Ao discursar no encontro na Academia de Polícia de Nova York, o chefe da Casa Branca ressaltou que a passagem marítima está sob controle dos militares americanos. Por que os navios que deveriam passar por essa passagem não estão passando por ela é algo absolutamente impossível de entender. Autoridades do Irã dizem que bloqueiam o estreito não mais pela navegação, já interrompida desde o início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra Teherã em fevereiro. Mas Trump não esclareceu sua fala sobre o Estreito de Hormuz ser território dos Estados Unidos. Apenas afirmou isso e elogiou, dizendo que é uma pessoa maravilhosa e talentosa. Declarou que o Estreito de Hormuz é território dos Estados Unidos, assim como o Irã, na sua época, declarou que a região de Zaporígia é território da Rússia. Lá também a região de Nikolaev, e provavelmente também Alpha Centauri. Os líderes de diferentes países adoram declarar o território de outros países como sendo deles. Mas acaba não sendo bem assim. O Irã tem exigências em relação aos Estados Unidos. 6 meses após o início do conflito, as reservas mundiais continuam diminuindo. E Teherã diz que é preciso que os Estados Unidos façam muita coisa. Lá estão incluídos pagamentos de reparações, restauração da paz e muito mais. No geral, sente-se claramente o espírito do tempo.
E esse aroma não pode ser chamado de tão agradável quanto o cheiro do dinheiro. Isso cheira a algo que definitivamente não é dinheiro, nem comida, mas sim uma substância completamente diferente. Espero que tenham gostado do episódio com Pitacom Neslan e Tikuan. Inscrevam-se no canal. Até mais! Estamos extremamente satisfeitos com o nosso trabalho, mas infelizmente o nosso trabalho não deu resultados.